Boa tarde, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja aí com todos. E eu quero ler um versículo aqui, né, que tá em Colossenses 3. Eu vou ler capítulo 3 e 4, que diz assim: Porque já estás mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Esse versículo, ele deixa muito claro, né, que ele até ressalta, né, ele fala que a nossa vida, ela está escondida com Cristo, né, está escondida com Cristo, em Deus. O diabo, ele não pode mudar a obra consumada de Cristo, né? Ele só te atinge quando você é atraído e engodado pelas suas setas, vamos se dizer assim. Ele lança a seta e te atinge, né? E fazendo isso, o que ele faz em você? Ele te tira dessa vida escondida com Deus, o Pai, com Cristo, né? E fazendo isso, você invalida a obra da cruz, por ser atraído por uma de suas setas, né? Fazendo com que ele te tire dessa vida escondida com Cristo, que é por meio da fé. E por causa de suas setas, e quando estamos engodados e atraídos por isso, né? Esse desperta os desejos e os sentimentos diabólicos, né? E com a própria força do seu braço você vai se jogando pro abismo. Faz com que você peque, né? Você sai dessa vida escondida com Cristo e vai caminhando de ladeira abaixo. E de fato, né, jogamos tudo o que Cristo conquistou, né, ao nosso favor. A gente faz da força do braço, né, a carne, a tua justiça, né, atraído, engodado, você é enganado pelas setas, né, e tudo que você faz pela a força do seu braço, você pratica as obras da carne. E você vai para a lei, né? O diabo, ele consegue te derrotar daí. Você sai de uma vida escondida com Cristo, né? Luta com a força do teu braço, você já tá na carne, né? Não tá no espírito. E é aí que o inimigo te derrota. E uma coisa que eu aprendi com um pastor, que ele mencionou, né, que não devemos lutar contra aquilo que Cristo já venceu. E é verdade, o seu pecado Cristo já venceu. E por que você quer ir para a carne, né, com a força do teu braço? Né, lutar contra aquilo que Cristo já venceu. E em Cristo tudo é diferente. Tudo é por meio da fé. Né? Paulo, ele chega até a citar que o amor é maior que a fé. Porém, somente a fé é a única coisa que te faz chegar ao verdadeiro amor. O amor de Cristo, ele é incondicional e somente através da fé você consegue chegar a esse amor incondicional. Então, certa vez, irmãos, eu tava passando, indo pro mercado, né? Aí passou um carro, né, com um som bem alto,
uma música falando assim: o golpe tá aí, cai quem quer. E cai quem quer mesmo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele só trabalha com a mentira. Ele vai ficar lançando seus truques, né, suas setas, e vai cair quem quer. Porque assim, quanto mais você alimentar a sua carne, né, mais ela vai crescer. Quanto mais você alimentar o seu espírito, mais ele vai crescer. Né? Se sua carne estiver muito mais alimentada, ela vai cair. Outra coisa que eu lembrei aqui. Quando temos a nossa vida escondida em Cristo, nós não podemos nem ao menos ser tentados. Tem um versículo que fala sobre isso, eu não vou lembrar agora. Achei o versículo. É Romanos, capítulo 6, versículo... Vou ler a partir do 12. Vamos lá. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscências, tampouco apresentai-vos os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por quê? Porque a partir do momento que estamos debaixo, quer dizer, com a nossa vida escondida em Cristo, né? Estamos debaixo da graça, né? E o pecado, ele não tem força. E por quê? Porque Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. E pelo pecado, ele condenou o pecado na carne. Para quê? Para a justiça da lei se cumprisse em nós. Olha lá. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha lá, eu vou ler 1 João 5, 4, que fala assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou ler o 5 também, que diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu vou ler aqui também, irmãos, 1 João 2,15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Vou ler outro versículo também, que eu acho muito importante. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Está falando da fé. Nós cremos também, por isso falamos. A fé, ela cria o que você fala. Outro versículo que eu quero ler, que eu acho muito importante também, está em Romanos 10. Eu vou ler a partir do 4, que diz assim: porque o fim da lei, está falando da lei de Moisés, porque o fim da lei é Cristo. O fim acabou lá, começa em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha lá no 5. Moisés descreve a justiça que é pela lei, outras palavras, carne, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não, tá falando, não digas em teu coração. Tá falando o quê? Para não dizer em teu coração: quem subirá ao céu? Olha lá.
Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou, ressaltando aqui, tá falando para não dizer ao seu coração. No 7, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no seu coração. Por isso que é muito importante a gente limpar o nosso coração. A palavra está junto de ti e na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça, você está crendo com o coração. Se ele tiver engodado com a concupiscências, ele não vai crer em Jesus. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão, você confessa, você declara, com a sua boca você faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E para encerrar, o que eu quero deixar bem claro nessa mensagem: esteja com a sua vida escondida em Deus, né? Na obra consumada, para que o diabo não venha roubar as sementes de Cristo, né? Ele não venha te atingir com as setas dele, te confundir, te engodar, né? Te tirar dessa vida escondida em Cristo para poder te manipular. E você saindo dessa vida escondida em Cristo, você invalida a obra da cruz. Tá bom? Essa era a mensagem. Que Deus abençoe e até a próxima.